Olá, gente amiga do canal Papo Legal. Muito obrigado a você que está curtindo, está comentando e compartilhando aqui os nossos conteúdos. Canal Papo Legal.tz. Nesse vídeo, conversar com a Elizabeth sobre mães atípicas. Elizabeth, você é uma mãe atípica? Olá pessoal, muito prazer estar novamente com vocês. Reginaldo, eu sou uma mãe atípica, sim. Sou mãe do Daniel. Daniel já tem 30 anos. Então, e ele tem uma condição que ele é autista, né? Ele é um filho autista. E você que não sabe o que é mãe atípica, são mulheres, né? Que são mães de crianças, jovens e adolescentes com necessidade especial. No meu caso, sou a mãe do Daniel, que ele tem a condição, né, de autista. Elizabeth, e nesse tempo todo de aprendizado, nessa convivência, quais são as maiores dificuldades? Então, nesse todo esse tempo com o Daniel, as minhas dificuldades começaram no início para descobrir. A maior dificuldade foi para descobrir o que é que ele tinha, porque na época, então a gente não via falar muito sobre autismo, né? E aí ele apresentava alguns comportamentos e que trazia muita preocupação para a gente. Os médicos levavam um médico, levavam em outro, e a gente não conseguia encontrar o que era que ele tinha, né? Mas quando chegou um certo tempo, depois de uma boa caminhada, chegou aqui para a Imperatriz, né, a Clínica Mãe. Vou citar aqui a Clínica Mãe, que foi a minha primeira experiência com o Daniel. E lá era uma escola, né, lá era uma escola para crianças com necessidades especiais, a escola da doutora Sheila, doutor Said. E eu levei ele para lá, me indicaram, eu levei lá. E lá, Reginaldo, tinha todos os acompanhamentos, né, lá tinha os multiprofissionais, que era acompanhado por todos. Então, com aquela caminhada ali, com aquele estar lá, ele descobriram, me deram um diagnóstico de autismo, né, do Daniel. Então, até ali foi muito difícil para mim. Mas de lá para cá, a gente já consciente do que ele tinha, já foi, melhorou um pouco, né? Agora, se você me perguntar hoje, né, quais são as minhas maiores dificuldades, meus maiores desafios, desde que a escola fechou, né, essa escola já fechou há quase 20 anos, né, Daniel hoje tem 30 anos, encontrar espaços para que ele possa estar se desenvolvendo, espaço de amizade, espaço onde ele possa se desenvolver intelectualmente, fisicamente, porque a gente não tem, são poucos os espaços. Elizabeth, para as mães que ainda não sabem o que é autismo, o que é ter uma criança autista, qual o conselho que você dá para essas mães? Olha, é preciso começar a observar os movimentos da criança. Criança, a partir de 1 mês, 2 meses de idade, você já começa a observar o comportamento dele. Você chama a criança porque ela escuta direitinho, ela já olha com o seu olharzinho. Então você chama pelo nome dela, observa como que ela reage. E depois ela vai crescendo aos pouquinhos, ela vai se manifestando às vezes com crise de choro, com crise de que ela não quer não quer ninguém por perto, às vezes também ela não gosta do abraço, muito inquieta. Dos sinais que o Daniel apresentou, ele chorava muito e não queria que a gente tocasse nele, então era uma dificuldade, né? Então, se as mães descobrirem cedo, prestarem atenção nesses sinais, e procurar logo o médico, procurar atendimento para levar, porque hoje já está bem mais fácil procurar atendimento médico e para as pessoas descobrirem o que é que o filho tem desde cedo, e que quanto mais cedo você descobrir que seu filho tem alguma patologia, melhor será para o desenvolvimento dele. Elizabeth, como as pessoas em redor podem ajudar, colaborar nesse sentido? Então, Reginaldo, você fez uma pergunta muito importante. Tudo que uma mãe quer para seu filho, principalmente no caso o filho autista ou qualquer outra patologia intelectual, visual, a atenção do outro, porque nós dependemos do outro para que o nosso filho conviva, né, na sociedade. Então, se os amigos derem atenção de pelo menos falar, cumprimentar, dizer tudo bom, aqui no caso do Daniel, tudo bem, Daniel, como é que você está? Ele já fica feliz, né? Aceitar a pessoa, né, que tem essa necessidade, que tem esse comportamento, perto, se aproxime. Tem crianças que não gostam do abraço. O Daniel hoje ele já aceita um abraço, né? Ele já aceita o abraço. Ele fica feliz quando você cumprimenta ele. Ele é carente, né? As crianças que têm necessidade especial, elas são carentes de afeto, né? Porque o afeto que eles têm mesmo é da mãe.
né, a mãe, mas ele precisa de afeto do pai, dos irmãos, dos amigos da família, dos amigos da comunidade. Então, assim, e é isso. A gente precisa desse afeto, dessa atenção, né, para o nosso filho. Algumas pessoas têm medo de se aproximar de pessoas com necessidades especiais. O que você tem a dizer para essas pessoas? Reginaldo, não é só algumas pessoas que têm medo. A gente percebe que é uma maioria. São bem poucas as pessoas que aceitam, que se aproximam de um jovem ou uma criança com necessidades especiais ou nessa condição de autista. Mas o que eu digo, na verdade, é que a sociedade, de modo geral, tanto crianças, jovens e adultos, precisa estar se curando, né, porque é um preconceito, se curando desse mal, que tanto faz mal para os nossos filhos. Então, o que eu digo para vocês, sociedade, para vocês, todo mundo que nos ouve, não se afaste de uma pessoa com necessidade especial, principalmente de uma pessoa autista, dessa condição, porque autismo, gente, não é uma doença, é uma condição que tem um ser humano, e ele é como um ser humano como outro qualquer. Ele precisa se aproximar, ele precisa se entrosar com os outros. Olha, já que você tocou nesse assunto, eu tenho 2 fatos muito traumatizantes que marcou muito a minha vida. O primeiro, quando ele tinha ainda, acho que 8 anos de idade. Nós estávamos numa reunião, quando tinha várias crianças, e eles estavam brincando normalmente, as crianças brincando, e uma colega fala assim: Beth, como é que está o Daniel? Ele está tranquilo? Daniel está tranquilo. E a mulher perguntou assim: o que ele tem? Não, olha, ele é autista e tal, ele é especial. Pois a mãe chamou uma criança que estava brincando com ele, falou alguma coisa no ouvido dele, assim, a criança foi lá, chamou as outras crianças, todo mundo se afastou e ele ficou sozinho lá olhando assim, ele não sabia, não estava entendendo o que era aquilo, meu Deus, aquilo me matou por dentro. Aquilo foi assim, eu fiquei assim, sem chão, né? Isso é só um exemplo. Um outro exemplo também, que foi mais recente, nós estávamos recentemente em um clube, e ele, agora, né, há pouco tempo, e ele estava sentado e observando de longe. Aí passou um grupo de adolescentes, aí o que ele fez? Ele acompanhou esse grupo de adolescentes, e como que ele disse, eu vou me entrosar com aqueles grupos. Pois, olha, ele chegou perto, as crianças, os adolescentes nem sequer olharam para ele, seguiram em frente, fizeram de conta que ele não era gente, que ele era invisível. O que ele fez? Ele voltou, simplesmente voltou. Isso, quem é mãe, é muito sofrido isso. Inclusive, é um dos pontos que mais dói em uma mãe de uma criança, de mãe atípica, é isso. Essa falta de compreensão das pessoas, dos outros, de aceitar. Eles têm culpa? Não, eles não têm culpa. A sociedade não tem culpa, porque ainda não é preparada para isso. Mas já está na hora das pessoas abrir os olhos, já está na hora da pessoa dizer assim, tem muito, a gente precisa se socializar, a gente precisa incluir, né, as crianças com condições autistas ou outra patologia. E o poder público, o que é que eles podem fazer? Criarem atividades para que inclua projetos de inclusão das crianças com necessidades especiais. Olha, assim, se tiver vontade política, as coisas podem acontecer, pode mudar e muito. Eu acredito que ampliando os espaços que já existe espaço, né, muito aqui, principalmente aqui na nossa cidade, que ele pode ser preparado para crianças especiais. Uma coisa assim que dá muito certo, que deu certo com meu filho e com muitos outros da época dele, foi uma escola. Eu acredito que se tivesse uma escola para crianças especiais, seria muito mais proveitoso do que querer incluir crianças no ensino regular, nas escolas regulares. Não funciona, né? Eles são jogados lá, eles vão lá. E principalmente, olha, vou dizer uma coisa, para quem tem condições financeiras boas, existe, né? Existe aí alguns espaços, existe escola que até dá para a criança aprender alguma coisa, se entrosar e ficar por ali, ter uma qualidade de vida melhor. Mas para quem tem poucas condições financeiras, está muito difícil, porque o poder público ainda não abriu os olhos para essa necessidade. Então, mas é preciso, mas pode, se o poder público lançar políticas públicas em favor da vida dessas mães, em favor dos filhos, né, com necessidades especiais, a qualidade de vida das mães, né, das mães atípicas, e a qualidade de vida dos próprios jovens, dos adolescentes, vai melhorar muito. Porque, Reginaldo, o que a gente vê é que ainda já tem alguns espaços, mas para criança, tá? Para crianças de 10 anos para baixo já tem alguns espaços, mas para os jovens e adultos eu não vi, ainda não sei. Pelo menos se tem, eu não sei. Mas, né, tem algumas iniciativas por aí, né? Outro dia mesmo eu fui uma primeira reunião municipal, onde reuniu todas as conselhos, reuniu
pessoas que têm essas iniciativas aqui na cidade e dizem que eles querem trazer, né, fazer o melhor pelas pessoas com necessidades especiais. E a gente espera, né, que o poder público realmente, e que a própria sociedade, juntamente com mães, né, de pessoas especiais, faça acontecer algo porque a gente está precisando. O que o coração de mãe atípica diz para as outras mães? O que eu digo para as mães atípicas é que os nossos filhos, eles são o nosso amor, né? Isso aí a gente não tem a dúvida, eles são filho amado e que, inclusive, nós, mães atípicas, a gente dedica o nosso tempo, Aginaldo, mas em favor dos nossos filhos, porque a maior parte do nosso tempo é dedicado a ele. Por quê? Porque a gente ama. Então, mães, a gente já sabe que você ama o seu filho, mas continue amando. E o que é importante, vamos lutar, né, juntas para que as políticas públicas aconteçam. Porque se a gente não buscar, se a gente não se unir, não vai acontecer. Então é preciso que as mães continuem. Eu já sei que tem muitas mães que estão já buscando isso, estão lutando para a melhoria para os seus filhos, para que tenhamos qualidade de vida. Então vamos continuar amando e lutando, porque é isso que nossos filhos precisam, é isso que a gente precisa. É o ponto, né, que a gente tem assim como base, é a busca para a melhoria dos nossos filhos. Esse foi mais um Papo Legal.itz.